Graças a Deus, esquentou, né? Não sei se vocês viram a previsão do tempo. Amanhã a previsão é 31 graus. Prepara o lombo aí, né? Prepara o seu lombo que vai esquentar. Segunda-feira vai estar uma glória, né? Dia de trabalhar, né? Você que vai carpir o quintal. Amanhã é dia de carpir o quintal, né? Não é? Cortar a grama, vai ser uma beleza. Pegar esse solzinho, né? Vai ficar realmente incrível. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, por favor, no capítulo de número 13, verso de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, e versículo de número 20, se você puder fazer o favor. Vamos lá juntos. A epígrafe do texto é a blasfêmia dos escribas. Alô. Vamos lá. Glória a Deus. É que a bênção é grande e a dificuldade vem, né? Espero que todos tenham descansado hoje, né? Como eu, que deitei no meu sofá de tarde dormi. Oh, glória. Meu Deus do céu. Jesus é bom, né? Fazia tempo. Esquentou, deu até para tomar sorvete hoje, né? Nós fomos até tomar sorvete. E deu um dumping miserável, né? Quase morrido e fomos dormir. E tá bom, dormi também. Jesus é bom. Já está começando a esquentar, está na época de limpar a piscina já, né, Elô? Já está na hora já, limpar a piscina. Prevendo já o quente, né? Prevendo o quente. Todo mundo achou aí? Marcos 3, 20? Posso ler? A minha Bíblia diz assim, ó: e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. A verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa, Senhor, descer do céu revelada aos nossos corações de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. Em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra, e quebranta, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós temos um texto aqui que fala sobre algumas coisas muito importantes da nossa vida com Deus. Todos precisamos estar atentos a isso para que não erremos
e não saiamos da presença de Deus. É importante que a gente entenda que muita gente não anda de acordo com a palavra de Deus. Não faz as coisas de acordo com a Bíblia. Muitas pessoas fazem as coisas de acordo com aquilo que eles acham, que eles pensam e que eles entendem que é certo. Mas a Bíblia, ela não dá para nós, nem para mim, nem para você, margem para manobrar sobre a palavra de Deus. A gente não tem como fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é reta, ela é direita, ela é perfeita. E nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Todos nós. É como o nosso código de trânsito, né? Existem regras para você dirigir. E você não pode criar as suas regras. Você tem que se submeter às regras que já existem. E se você for flagrado, né, burlando alguma dessas regras, o que vai acontecer? Você vai receber uma multa. Quem recebeu multa aí no último mês? Mês de agosto. Alguém levou alguma multa? Levanta a mão. Mês de julho. Alguém levou multa? Levanta a mão. Uma. Por que o pastor levou multa? Que estava andando muito rápido. Porque fiz, segundo guarda, uma conversão em lugar errado. Passei em cima da faixa, meio metro antes, disse ele, com seus olhos de águia, que eu estava a mais de 200 metros de distância dele. Mas tá bom. Mas mesmo assim eu levei uma multa. Eu tenho que pagar e sofrer as penalidades do Código de Trânsito. Ou seja, tenho que perder pontos na minha carteira. Com Deus não é diferente. Você vai dizer para mim, pastor, mas com Deus eu peço perdão, mas você leva os pontos na carteira. Você vai levar. E vai sofrer as penalidades. Por quê, pastor? Que quando Jesus me perdoa, e ele fala que quando eu sou perdoado, ele esquece os meus pecados. A Bíblia diz que eles são lançados no mar do esquecimento, não é isso que a Bíblia diz? É. Mas então, se Jesus se esqueceu deles, então por que é que eu tenho que pagar pelos meus pecados? Jesus já não pagou o preço na cruz? A pastora fez um chá pelando, esqueceu que está calor, né? Mas tá bom. Jesus não disse, né, que os meus pecados seriam apagados? Sim. Mas Jesus traz uma regra que você precisa entender e aprender ela. Ele disse, aquilo que você planta, isso você colhe. E se você plantou pimenta, você vai colher morango? Não vai, irmão. Você vai colher pimenta. E o pior é o seguinte, é que você vai ter que comer pimenta, porque foi você que plantou. Ai, pastor, mas essa pimenta está muito forte, está queimando a minha boca. Cara, você tem que escolher a semente que você planta. Você tem que escolher a semente que você planta. Se você não semear adequadamente, você não vai colher. E você tem que entender isso. E vou dizer uma coisa para você, Deus é justo e fiel para recompensar você por tudo que você fez. Seja para o bem, seja para o mal. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Pastor, mas Deus é amor. Claro, cara, que Deus é amor, mas Ele é também justiça. A Bíblia diz que Jesus tem um peso só. Ele não tem 2 pesos e 2 medidas. E tem outro detalhe que eu vou contar para você, e a Bíblia é muito clara a esse respeito. Que Deus não faz acepção de pessoas para a justiça. Ele não escolhe quem paga, quem não paga. Olha Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Cara mais amigo de Deus que Davi, talvez seria injusto, eu acho, uma comparação, porque a Bíblia não faz isso. Mas poderíamos comparar com Moisés. Poderíamos comparar com Enoque. Foram grandes amigos de Deus. Né? A Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus e falava com Deus face a face. Então, nós entendemos por isso que tem alguns que são mais amigos e outros menos. Alguns mais chegados. Olha, Jesus tinha 12 apóstolos, amém? Mas quantos dormiam recostados no seu peito? Só João. Mas ninguém.
Quando Jesus sobe o monte, na passagem da transfiguração, quantos sobem o monte com Jesus? Os 12? Não. Pedro, Tiago e João, só 3. Então você vai falar para mim que Jesus não fazia acepção de pessoas para determinadas coisas? Sim, fazia. E sim, faz. A Bíblia diz, eu acho que é Provérbios, eu não me lembro, ou Salmos, eu não me lembro, me perdoe. A Bíblia diz que Deus, ele enriquece a quem quer e empobrece a quem ele quer. E essa é uma prerrogativa dele. E muita gente fica bravo às vezes com Deus e ora, né, fica magoadinho e diz, Senhor, olha para mim. Vou até contar uma piada. Tinha um cara que era muito crente, muito crente, dizimista, trabalhava na igreja, fazia obra. Aí ele estava indignado porque o vizinho macumbeiro dele ganhou na loteria. E ele não ganhou. E aí ele estava numa prova miserável e o vizinho comprou carro novo, reformou a casa, ganhou na loteria, né? E aí ele indignado, andando na rua, chutando pedrinho, sabe aqueles caras que andam assim, né? Chutando os pedrinhos, fala, Jesus, não é justo o que o Senhor fez comigo, porque eu estou teu servo, trabalho, me empenho, me esforço, e olha lá aquele cara, sei lá o que o cara faz, de que religião que o cara é, e que vive com tudo errada, e o cara ganhou na loteria e o Senhor não deixa ganhar. Aí deu uma trovoada, né? Aquele barulhão assim. Abriu as nuvens e veio uma voz lá de cima e disse assim, filho, pelo menos jogue um bilhetinho. Como é que você quer ganhar na loteria se você não joga um bilhete, irmão? Daí a culpa é de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu não estou mandando você jogar. Depois não fica falando, pastor, mandou jogar na loteria. Não estou mandando. Só estou contando uma piada. Mas se você jogar e ganhar, dê o dízimo, não esqueça. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Se você não plantar, você não vai colher. Se você não plantar, você não vai colher. Quem não planta, não colhe. Quem não semeia, não colhe, irmão. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aqui hoje é da Julie, né? Que está aqui, minha dentista, que eu amo tanto, junto com seu marido Paulinho, que eu amo demais, meu irmão querido. Quando eu não tinha dinheiro, e a Julie vinha na nossa igreja, ela fez um tratamento dentário para mim, cuidou dos meus dentes, trocou as minhas obturações. Ela falava, nossa, pastor, tem que tirar as obturações preta, pôr branca, e não me cobrou um centavo. Eu não tinha dinheiro para pagar. Ela disse, eu vou te dar, vou abençoar você. Quantos anos faz isso? Você tem memória boa? 10? 10 anos. Hoje tem uma fila de gente da nossa igreja que faz tratamento dentário, que a igreja paga, faz tudo no consultório da Júlia. E eu nunca reclamei do preço. Ela é abençoada. Minha família toda, quando precisa fazer tratamento dentário, vem na Júlia. Minha mãe, meu irmão, minha irmã, todo mundo. Minha galera, minha família. E hoje ela colhe porque ela plantou. Ela semeou um dia, me abençoou. E hoje eu me sinto na obrigação de abençoar a vida da minha dentista, da Júlia. Quando as pessoas falam para mim, pastor, você conhece a dentista? Conheço, a doutora Júlia, vai lá, é a melhor do mundo. Você acha que eu estou errado em fazer isso? Você acha que ela está errada em ser abençoada agora? Por que isso está acontecendo na vida dela? Claro que, né? A gente reserva as proporções. Por quê? Porque ela plantou, irmão. Ela colheu. Agora você não planta nada, você quer colher o quê? Não dá nem bom dia para as pessoas. Já parou para pensar nisso? Que quando você dá um bom dia, você semeia na vida de alguém? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a pessoa teve uma noite horrorosa, teve uma noite terrível, está numa situação horrorosa, acordou mal, tá, né? A gente fala maleixa, né? Tá ali meio doentando, né? Não falou com ninguém, o senhor olha e fala, bom dia. Posso te dar um abraço? Meu Deus, você dá um abraço naquela pessoa, ela é melhor do que você dar grana para ela. Ela precisa daquele abraço. E aquele abraço é uma semente de amor que você está lançando na vida daquela pessoa. Quem sabe um dia lá na frente você esteja nessa situação ou circunstância. E alguém vai te dar um abraço também, irmão. Porque você plantou um abraço. Você vai colher um abraço.
Então nós, eu e você, precisamos entender que no céu há regras claras, certas, e nós temos que cumprir aquilo que a Bíblia diz, porque senão a gente não vai ser o quê? Abençoado. Não vai ser abençoado. Para você receber a bênção, você tem que andar dentro da palavra. Olha, eu vou ler o texto aqui que eu li para você de novo, depois de fazer uma pequena explanação. O verso de número 23 diz assim, ó: e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás. O que a gente estava falando com o irmão ali na porta? Como é que uma árvore podre pode dar fruto bom? Como, irmão? Como é que uma árvore de figo bravo, irmão, pode dar um figo doce? Como? Por isso que a Bíblia diz que você não reconhece a árvore, senão pelos seus frutos. Se o fruto é bom, olha o que a Bíblia diz. Se o fruto é bom, a árvore é, e a sua raiz é Deus. Agora, se o fruto é ruim, a árvore é ruim, e a raiz não é Deus. Você vê como o evangelho é simples, né? As pessoas é que complicam as coisas. As pessoas complicam, irmão. Então eu pergunto para você, você entra na igreja doente. Vou fazer uma pergunta. Doente, está com dor, uma enfermidade. E aí você vai na igreja e fala, não, eu vou lá hoje, porque Deus vai usar o profeta e Jesus vai me curar. E aí está lá naquela noite um pregador ou o pastor daquela igreja onde você foi, é usado na revelação, e fala assim, irmão, Deus está me revelando que o teu RG é 5293-257-23. Amém? Amém. Oh, glória! Jesus revelou o RG. De que te adiantou isso? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. De que adiantou isso, irmão? Você entrou com dor e foi embora com dor. Mas pelo menos você sabe que o cara sabe teu RG. Oh, que bênção! Que ó, mão de Deus esse aí, irmão. Existem frutos que não fazem a menor diferença na vida de ninguém. Nada. Mas existem frutos do Espírito, eu estou falando do Espírito, que fazem a diferença na vida das pessoas. Então nós precisamos buscar de Deus os dons do Espírito Santo. Não é? O que é que você queria ouvir, irmão? Deus está me revelando que você tem uma enfermidade. Jesus. Terça-feira a gente estava em Curitiba, eu fui orar por uma pessoa, falei, irmã, eu não vou nem orar por você, Deus está me revelando um negócio da sua vida. Ela parou assustada assim, me olhou. Eu falei, mãe, acho que você não vai gostar de saber o que eu tenho para te dizer, o que Deus mostrou. Mas se você quiser saber, eu te falo. Mas se não, eu não vou nem falar. Deus me deu uma revelação. Quando eu fui pôr a mão na cabeça dela, Deus mostrou o negócio, falou comigo. Mas esse tipo de revelação ninguém quer ouvir. Eu quero ouvir a revelação que vai ganhar um carro, que vai ganhar um avião, que vai... É essa revelação que o povo corre atrás. Mas dessa aí que eu vou te contar, ninguém quer. A mulher regalou os olhos assim, ó. E ela é nossa ovelha. Regalou os olhos. Não, pastor, pode falar. Deus mandou eu dizer para você que se você não consertar a sua vida, você vai morrer. E vai ser logo. E o diabo é que vai matar você. E vou te dizer mais ainda. Deus está me mostrando uma sepultura aberta. E é a sua sepultura. E falei assim com ela. Já tinha acabado o culto. Estava só nós ali. Falei para ela. Se você não se consertar. Se você não abandonar o pecado. Se você não parar de fazer o que você está fazendo. Achando que ninguém sabe. Olha o que o pastor falou para ela. Eu falei. O diabo vai matar você. E você vai para a sepultura e vai para o inferno. Ela com os olhos arregalados assim, ó irmão. Achei que ela ia ter uma coisa.
Achei que ela ia ter uma coisa. Eu falei, você sabe do que eu estou falando? Porque se você não souber, eu vou te contar. Porque Deus me mostrou. Não, eu sei. Então, irmã, se liga. Porque você está brincando com o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E eu não recomendo que você brinque com Deus, não. Isso é uma revelação de Deus. Mas tem muita gente que não quer ouvir esse tipo de revelação. É só você não fazer coisa errada que Deus não fala. É só você andar correto, irmão. Fazer as coisas certas, você não vai receber uma palavra dessa. A irmã saiu até meio tortinha assim, ó, na hora de ir embora meio. Com a paulada, remada nas costas. Agora se eu tivesse falado, irmão, vem aqui, ô vaza. Deus está me revelando que teu RG, irmã, teu RG tem uma bênção para receber. Deus vai liberar uma bênção lá no cartório. Ô glória. No outro culto vinha ela e mais 10. Os vizinhos, parentes, todo mundo para receber revelation de bênção. Aí quando você fala a verdade, irmão, o povo não quer saber. Agora eu não posso ir contra a vontade de Deus, irmão. Eu não posso fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar a verdade. E aquilo que Deus fala que eu tenho que falar. E quando eu não tenho uma revelação, ela não desce do céu, eu não tenho uma palavra revelada da parte de Deus, eu tenho o que para a minha vida? A Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a palavra revelada. A Bíblia é a palavra profética para a minha vida, para a tua vida. E Jesus está dizendo como é, irmão, que o diabo vai expulsar o diabo. Eu já falei para vocês que eu vim, a minha vida, a minha mãe, a minha família toda veio do centro de Umbanda. Eu já falei isso para vocês. Meu pai era espírita, a minha mãe é macumbeira mesmo, minha avó, todo mundo macumbeiro. E as pessoas às vezes estavam doentes, iam no centro para fazer uma macumba para curar. E às vezes curava. Muita gente não entende como. Eu te explico. Porque aquela doença que estava naquela pessoa era um demônio. Era um demônio. Aquela dor que aquela pessoa tinha, porque era um demônio que estava ali. Daí um demônio maior já olhava para o menor e falava, sai daí. Aí ele saía, a dor passava. Ele fala, sobe aqui do outro lado agora. Ele sobe, mas não machuca a vítima. Ele ficava lá na boa. É assim que funciona. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo não veio para curar, irmão. O diabo não veio para curar. Quem cura é Cristo. Jesus Cristo é quem cura as pessoas. Jesus Cristo é quem tem todo o poder, toda a autoridade. É Jesus Cristo que faz o milagre, é Jesus Cristo que abre a porta, é Jesus Cristo que move o universo, o céu e a terra para abençoar você. É só Jesus, o diabo não pode fazer isso. Então quando Jesus Cristo expulsou um demônio, os caras vieram dizendo assim, ó, esse cara aí, falando de Jesus, ele está expulsando o demônio pelo maioral dos demônios. Porque como ele é do Beelzebu, os caras falaram isso de Jesus, os judeus. Como ele é do Beelzebu, então ele é o demônio maior, ele manda os menores sair, que é o que eu estou te contando que acontece no centro hoje. Mas eles acusaram Jesus de não ser o Cristo. Mas quem estava fazendo isso, o diabo? Não, eram os homens. Era a religião. Dura coisa é, irmão, você falar de Jesus para uma pessoa que pensa que conhece Jesus. Porque quem não conhece Jesus, quando ouve a palavra, se converte, muda e se transforma. Agora, quem já conhece, está desviado, não quer saber, esse aí, irmão, é difícil. Quer ver aquela pessoa religiosa que você fala, irmão, olha aqui, você precisa de Jesus. Para com esse negócio aí, irmão, eu já tenho minha religião. Eu não quero saber desse negócio aí, não. Quantas vezes eu já ouvi isso? Né? Eu brinco do crente Marília Gabriel, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. E vai para o inferno. Porque só há salvação em Cristo Jesus. E Jesus Cristo não criou nenhuma religião. Jesus Cristo não criou nenhuma igreja.
a igreja. Não tem. A igreja somos nós, eu e você. Quando nos reunimos, nós somos uma igreja. Igreja não é isso aqui. Isso aqui é uma coisa, uma necessidade humana. A gente precisa de um lugar para não chover, não ter sereno. Isso aqui. Mas isso aqui não é a igreja. A igreja somos nós, eu e você. Nós. Nós somos a igreja. Nós estamos juntos congregando, vivendo, ouvindo a palavra de Deus, testemunhando, alcançando e sendo alcançado por Jesus. Então nós oramos e buscamos e ouvimos e recebemos de Cristo as instruções, a palavra. Isso conforta o nosso coração, isso tira o pecado que está sobre a nossa vida. Participamos da Santa Ceia, temos comunhão, vivemos leves, felizes, porque temos a convicção no nosso coração que se Jesus voltar hoje, a gente vai morar no céu. É essa convicção que eu tenho no meu coração e creio que você também tem. Então não existe nenhuma alegria maior na nossa vida do que nós temos a certeza da nossa convicção de fé. Que nós cremos em Jesus Cristo, que padeceu, morreu na cruz do Calvário. Essa é a nossa confissão de fé. Ressuscitou no terceiro dia, está vivo diante de Deus, intercedendo por mim e por você. E um dia Ele voltará para nos buscar como igreja, desde que nós estejamos dentro da palavra de Deus. Não é dentro da religião, do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu falo isso sempre para vocês, se nome de placa de igreja fosse bom, ele estava aqui, escrito aqui na frente, não estava lá fora. A gente precisa ter esse entendimento, irmão, quem salva é Jesus. E se você não se submeter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não vai para o céu. E se submeter é obedecer. Jesus está ensinando, Jesus está falando. Jesus está mostrando para mim e para você de que forma nós devemos proceder, como nós devemos viver, que a vida com Cristo é leve, irmão, tranquila, folgada. Jesus te dá tanta coisa boa para você viver, coisas boas para você comer, para você beber, pessoas legais para você conviver, uma família abençoada, para a gente ser feliz, não ter estresse. Mas o povo não consegue, irmão, ficar arrumando confusão, criando treta, fazendo briga. Nada tá bom. Pelo amor, irmão. Pelo amor. A gente precisa aprender a ser agradecido, ser grato por aquilo que temos, porque temos muito. Temos e temos muito. Deus nos dá muito, Deus faz muito. Jesus move as coisas no céu e na terra para abençoar você. E Ele vai te abençoar sempre que você estiver andando, ou pelo menos se esforçando para andar no caminho. Porque muita gente não consegue, em função das circunstâncias, das dificuldades, das distâncias, das necessidades. Não é fácil. Não é fácil. Lutar contra nós mesmos, lutar contra aquilo que a gente gosta, contra aquilo que a gente tem o hábito de fazer, não é fácil. É um leão por dia, às vezes 2, 3. Mas se tivermos a convicção de fé no nosso coração, se tivermos de fato essa alegria de viver em Cristo, a gente vai estar feliz, porque amanhã é segunda-feira. Está cheio de gente reclamando, ai meu Deus, acabou o final de semana. Nossa, como eu estou feliz que amanhã é segunda, irmão. Vamos voltar para a nossa vida, para a nossa rotina, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos ser felizes. Vamos correr atrás, irmão. Jesus é bom, o diabo não presta e faz tempo. Chega, hoje você já comeu frango assado? Quem comeu frango assado hoje? Já comeu frango assado no domingo? Eu não comi hoje, mas tá bom, faz quando que eu comi. Hoje o Heiser fez churrasco lá em casa, aleluia. Jesus usou ele. Glória a Deus. Mas a gente já tem a nossa característica. Quando eu era criança, na minha casa, domingo era macarrão, com aquele molho colado, né? Quando tinha um frango assado era bênção, senão o macarrão era com sardinha. É macarrão com frutos do mar, né? Sardinha. Misturadão, né? Uma maionese. E quando não era sardinha, era vina. Né? Eu quando falo vina, a galera do resto do país não sabe do que eu estou falando, né? É salsicha. Que é só aqui em Curitiba que fala, no Paraná que fala vina, né? Todo lugar, salsicha, é isso aí. Né? Aquele troço com salsicha, bem gostoso.
Era a nossa comida de domingo. Quando chegava aquela comida, você sabia, nossa, hoje acordava meio, né? Criança. Ah, hoje é domingo, tem macarrão e maionese. Agora já é frango assado com maionese. De preferência que você compre em algum lugar para ninguém precisar cozinhar, né? Tá bom também. Aí já fica para janta. Aleluia. Soborou, né? E é benção, irmão. Não é benção chegar em casa, tá tudo pronto, só esquenta ali e dormir, né? E amanhã vamos acordar cedo e vamos trabalhar. Graças a Deus. Já descansamos bastante. Você descansou, eu descansei. Todo mundo pôde descansar sábado, domingo. E amanhã vamos voltar a trabalhar. Porque Jesus é bom e Ele nos deu um trabalho, Ele nos deu saúde, e Ele nos deu uma expectativa de dias melhores. Colocou fé no nosso coração, de que nós estamos com Ele, e que se Ele voltar a gente vai subir. Então a gente vive numa boa. Não tem estresse. Não tem preocupação. Tem. A gente tem problema, mas e daí? E daí? A gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. A Bíblia diz que ao dia de amanhã já basta o seu mal, a gente não tem que se preocupar com ele. Vamos acordar cedo, vamos levantar com coragem, vamos orar, tomar um bom café e vamos correr atrás, irmão. E Deus vai bradar na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Então nós, que temos Jesus, e Jesus disse isso no texto, Ele disse, Satanás não pode expulsar Satanás. 25, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Isso é uma lição muito importante para o marido e para a mulher. Não pode haver divisão, não pode correr cada um para um lado. Todo mundo tem que caminhar no mesmo caminho, com a mesma visão, com o mesmo ânimo. Um sustentando o outro, um segurando a mão do outro, ninguém solta da mão de ninguém, todo mundo junto. Vamos vencer, vamos ser abençoados juntos todos. Porque se a tua casa estiver dividida, ela vai para o pau, irmão. Ela vai quebrar. Ela não vai prevalecer. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Então, irmão, o diabo ele não vai mudar. Não mudou, não muda e não vai mudar nunca. Ele continua vindo para roubar, matar e destruir. Ele não muda. Não tem diabo bonzinho. Então, ou você está com Jesus, ou você está com Satanás. Não tem outro Deus, não tem meio termo, não tem, eu acho, não. Ou um, ou outro. E Jesus diz no verso 27, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a casa. Do que é que Jesus está falando? Jesus está falando do mundo espiritual. O valente, a quem Jesus está falando, é o diabo. O que é manietar, irmão? Manietar é amarrar. Manietar é amarrar. É o mesmo verbo, um sinônimo. Não vou conjugar ele, que eu acho que não vou acertar, mas tá bom. Mas ele é um verbo. E nós, muitas vezes ouvimos as pessoas falar, esse povo fica falando, amarra ele, Jesus amarra ele. Uma vez eu ouvi uma pregadora falar para mim assim, pastor, veio na nossa igreja, pregou e disse assim, porque esses caras ficam falando, tá amarrado. Eu nunca vi Jesus amarrar ninguém, ela disse. Mas ele era Jesus, né? Nem precisava, né? Ele só olhava o diabo. Eu nunca vi na Bíblia, teóloga, eu nunca vi na Bíblia esse negócio de amarrar. Quando acabou o culto, chamei ela, falei, benção, vem aqui. Vem comigo aqui, por favor. Peguei a Bíblia, falei, o que está escrito aqui? Eu fiz isso, não, faz muitos anos. Eu fiz isso. O que está escrito aqui? Ela olhou e falou, nossa, pastor, eu nunca tinha visto isso. Pois é, você não lê a Bíblia, né? Se tivesse lido, você ia ver o que Jesus está falando. Que você não pode entrar na casa do valente. Quem é a casa espiritual? Eu e você. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus, o edifício de Deus, não é assim que a Bíblia diz? E que nós somos a morada do Espírito, mas tem muita gente que é casa do diabo. É morada do tinhoso. Paiol do Satanás. Sabia disso?
Assim como existe a casa do Espírito Santo, tem a casa de Satanás também. Ou você acha que não? Você acha que o diabo não está dentro do monte aí? Acha que não? Por que você acha que as pessoas têm uma vontade insaciável de beber? Insaciável de se prostituir? Insaciável de roubar? Porque quem mora dentro deles exige isso deles. É o diabo. Essa é uma opção deles. Se eles gostam do diabo, parabéns para eles, nós não temos nada com isso. Não é problema não. Mas nós gostamos de Jesus. Agora você tem que aprender a identificar o que a palavra de Deus está ensinando e falando para você. Então, nós não podemos entrar na casa de um valente, ou seja, você não pode pôr a mão na cabeça de alguém, se você não tiver autoridade, e arrancar o valente de dentro da sua casa, ou seja, tirar aquele demônio da vida daquela pessoa, se antes você não manietá-lo, amarrá-lo. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te amarro agora, anjo. Amarra as pernas dele, os braços dele, o pescoço desse desgraçado, para que ele nem se mexa. Quando eu mandar, você arranca ele, em nome de Jesus, sai! Puf, a pessoa cai duro, o diabo saiu. Porque ele é muito brabo, né? Porque tem gente que acha que o diabo não tem autoridade nenhuma. Ele não tem poder, mas ele tem autoridade. Sobre o corpo onde ele está, ele tem. E se a tua autoridade não for maior que a dele, você não tira ele. Então você tem que ter as manhas. Não tem aquela brincadeira, não tem as manhas, não entra não. Chama um profissional. Não se mete. Você vai levar porrada. Entendeu? Vai levar porrada. Então você não se mete onde você não é chamado. Mas Jesus está ensinando aqui os obreiros, irmãos, através da palavra, como lidar com essas situações e circunstâncias. Se não, irmão, vai ter problema. Ele continua. (28) Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Existe algum pecado que Jesus não te perdoa? Sim ou não? Até aqui não. Até aqui não. A gente escuta por aí que se o cara se divorciar, vai para o inferno. Matar, vai para o inferno. Adulterar, vai para o inferno. Mentir, vai para o inferno. Todos esses pecados são pecados de morte e eles de fato vão levar você para o inferno. A não ser que você se arrependa deles. Se você se arrepender de qualquer pecado, eles te serão o quê? Você acabou de ler, está escrito ali, irmão. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. É todos menos o divórcio, está escrito isso? Não. Quem é que está falando? Jesus, está em vermelho na tua Bíblia. Não deixa as pessoas enganar você. Tem gente que cometeu um adultério, perdeu o seu casamento, se ferrou, perdeu sua família, aí passou o tempo, conheceu outra pessoa, a sua ex-mulher, o ex-marido, casou com outra pessoa. Não tem mais como remendar, já foi. E aí passa o tempo, essa pessoa conhece outra pessoa, casa e vai na igreja, o pastor diz, está em pecado, adultério, vai para o inferno. Mas daí isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Se o que esses pastores falam é verdade, Jesus é mentiroso. Eu falo isso. Dia desses eu conversando com alguns pastores. Jesus. E eles falando sobre isso, me dando umas indiretas, que eu sou um liberal, e que o que eu falo não está certo. E eles falam, a gente tratando sobre esses assuntos polêmicos da Bíblia. E eu disse para as pessoas, irmão, se não tem perdão para adultério, Jesus é um baita de um safado, mentiroso. E a Bíblia, então, vamos rasgar tudo e jogar fora. Porque segundo o critério de vocês, se o cara pecou, ele vai para o inferno, não tem perdão. Então Jesus morreu por quê? As pessoas anulam o sacrifício de Jesus na cruz quando falam que não tem perdão. A única coisa, o único pecado está aqui, nós estamos lendo isso.
que ele diz no 29, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu eterno de juízo. No qual pecado, pastor? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir a homens ou a outros as ações de Deus. É tão simples, né? Por exemplo, Deus, como Jesus estava fazendo, expulsou um demônio, o Espírito, através do Espírito Santo. E o cara veio e disse, não foi o Espírito Santo, foi o diabo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus usou, eu não lembro teu nome, irmão. Renato. Deus usou o irmão Renato para profetizar na igreja. Ele levanta e diz, eis que digo, dá. E foi Jesus. Aí eu disse, nossa, aquele irmão Renato é um carnudo, fica deixando o diabo falar na boca dele dentro da igreja. Veja como é grave isso. E se foi o Espírito Santo que usou o irmão Renato, você vai para o inferno. Faça o que você fizer. Você pode ser crente, o mais crente do mundo. Blasfemou contra o Espírito Santo, vai para o inferno. Entendeu? Veja como é sério isso. Isso é muito sério, irmão. Ai, pastor, amanhã vai chover mensagem no meu WhatsApp. Pastor, irmão, consciente. Você tem conhecimento da palavra. Não é para quem não tem. Para quem não tem é ímpio e fala merda mesmo, faz parte. Mas se você é consciente, você tem conhecimento, você conhece Deus, você conhece a palavra de Deus. Você está andando na palavra de Deus, e aí você lança uma palavra dessa sobre alguém que é usado por Deus. E tem muita gente dentro das igrejas aí, irmão. Crentão, grava tudo, prega, vai para o inferno. Porque blasfema contra o Espírito Santo. Eu dou um exemplo claro aqui daquela pastora Flor de Lis. Eu sempre dou exemplo dela aqui, porque eu acho que é o mais, né? Está presa, inclusive eu vi esses dias que ela pediu um habeas corpus para sair da cadeia e o juiz não deu. Ela matou seu marido e uma série de coisas. Que antes do marido dela morrer, Deus enviou um profeta lá na igreja dela. Isso é notório, saiu na revista e tudo. E a moça, usada por Deus, foi lá e disse, olha, é isso que te digo. Conserta o teu caminho. Porque se você prosseguir no teu plano, você vai para o inferno. Satanás está usando a tua vida. E ela ficou puta. E xingou, falou, você é o diabo que blasfemou contra o Espírito. Olha onde ela foi parar. E ainda vai para o inferno. Porque não tem perdão. Tem conhecimento, irmão. Uma pregadora do evangelho disse que era pastora. E Deus mandou o profeta lá. Mas quando Deus usa o profeta para exortar eu e você do pecado, do juízo e da justiça, e você no pecado é pego de bate-pronto pelo profeta, por Deus, né? E daí você, para se defender da sociedade, para dizer que você é santo, o que é que você faz? Você bate no profeta. Mas você não está batendo no profeta, você está batendo em quem enviou o profeta, foi Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então quando você ouve uma coisa e você não tem discernimento de espírito, eu já recebi um monte de profetada. Eu conto sempre os testemunhos aqui para todo mundo dar risada. Eu contei uma vez, vou contar de novo. Eu era ainda das Assembleias de Deus. Na minha igreja eu era dirigente do grupo da terceira idade da minha igreja. Estava numa consagração que só tomava um líquido na hora do almoço, um copo de caldo de feijão, só. E ficava com água só o dia inteiro, já fazia acho que 20, 30, eu não me lembro quantos dias, mas era muito tempo eu estava fazendo uma consagração. Porque eu estava buscando de Deus um dom espiritual que eu queria, eu estava num jejum nervoso. E daí eu tinha muito frio, que eu não comia. Eu tinha perdido não sei quantos quilos já, minhas roupas estavam tudo caindo, a cinta estava para lá. E tinha um culto à tarde na minha igreja, eu tinha saído para ir não sei aonde. Eu falei, puxa, está no finalzinho do culto das irmãs, do ciclo de oração de tarde, eu vou passar lá para ver se eu pego o amém. Ainda entrei, nossa igreja lá era muito grande. Sentei lá no fundo, fiquei quietinho. Entrei no finalzinho, sentei lá no fundo e fiquei bem quietinho. E aí tinha uma pregadora de fora, que era lá da central, da Assembleia de Deus, lá do centro. E ela fazendo o apelo, né? Foi todo mundo para frente, né? Enfim. E eu lá no fundinho, tinha acabado de chegar.
Daí eu encostei no banco, era um banco de madeira, eu encostei minha cabeça no banco, estava ali orando. Porque eu estava com frio, eu estava com dor por causa do meu jejum. Estava com muita dor no meu estômago. E eu estava arcado assim, porque eu estava com dor ali. A mulher falou, e você que está aí no fundo, lá de cima, né? E foi falando, você, porque Deus te trouxe aqui hoje para te salvar. Se arrependa do teu pecado hoje. Porque senão Deus vai abrir uma cova, uma sepultura. E começou a falar, ela estava falando para mim. E eu estava lá no fundo, cheguei atrasado. Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, irmão, quando você tem o discernimento, você tem que cuidar. Se você não tem, você não fala nada. Mas eu tenho. O Espírito Santo nunca mente. Eu falo para o irmão Renato, que trabalha com refrigeração. Vem aqui e falou, irmão, Deus falou para mim que você não pegou peixe essa semana porque você está em pecado. Ele não é pescador, irmão. É o Espírito Santo que está falando? Não. Porque o Espírito Santo não é. Então você sabe que não é o Espírito Santo. Então se você trucar o cara, vocês me conhecem das antigas, né? Sempre que Deus me mostra uma coisa, eu vou e falo, irmão, Deus está me falando isso aqui, ó. Se é mentira, pode derrubar o profeta. Agora levanta e fala que é mentira. Você sabe que eu sou assim. Não fico falando nada para ninguém, mas se Deus mandar, eu falo. E a mulher foi falando lá de cima, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Daí todo mundo começou a olhar para trás para ver quem que era. Quem que era? O irmão Sandro, com a camisa do Atlético que estava lá no fundo. Porque eu saí para caminhar, estava com a minha camisa do Furacão. Daí os crentão, que acham que são tudo crente, acham que quem anda com uma camisa de time de futebol é ímpio. Não tem Jesus. E daí eu fiz de conta que ela não estava falando comigo, porque eu estava, para não perder a minha bênção, né? E aí quietinho, daí passou. Daí depois acabou o culto, fechei a igreja, deu as minhas obreiras, que eram todas as irmãs idosas, né? Eu ia falar as velhinhas, mas daí o povo fica bravo. As irmãs idosas da igreja, cabelinho branco, toda aquela galera, né? Que estava no culto da tarde. Eu estava lá no portão, todo mundo veio, me abraçou. Sempre tive um amor, um carinho muito grande pelas minhas obreiras, né? Elas eram todas mais de 70, então não tinha problema de eu abraçar, dar beijo nelas. Tinha ali acho que umas 8 ou 9. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente ali conversando, e elas, irmão, tudo bem e tal, e a gente conversando, que bom que você veio, e blá blá blá. E daí passou a pregadora com as irmãs que coordenavam, daí elas, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor, irmão, e tal. Ela me olhou assim, ela era escura, né? Ela ficou meio branca, assim, assustada, porque ela viu que tinha dado tiro errado, né, irmão? E daí uma das velhinhas que estava aqui, eu falei, esse povo carnudo aí, olhando para ela, o sangue de Jesus tem poder, tem que se converter. Fica falando coisa que Deus falou quando Deus não falou nada. Temos que orar mais para ver quem vai pregar na igreja, na frente de todo mundo. Levou, né? Mereceu. Então se você tem o discernimento do Espírito, você sabe que não é Espírito Santo. Agora, se você está pisando na bola e Jesus vem te dar uma canelada, você vai fazer o quê? Você tem que pedir desculpa. Não, Jesus, eu estou errado mesmo, o Senhor me perdoe, desculpa, vou procurar melhorar, irmão, você está com vergonha de se humilhar na frente dos outros? Ou você acha que Deus não revela pecado no meio da igreja? Você acha que não? Ele revela, irmão. Ele revela. Então nós temos que ter este cuidado, para que nós não sejamos pegos nos levantando contra o Espírito Santo de Deus. Então, na dúvida, você já levou tanta porrada mesmo, mais uma vez? Fica de boa. É muito comum. Aqui em Guaratuba tem ainda uma pessoa aí, uma pastora, que gosta de fazer essas coisas. Né? Um outro testemunho, já vou terminar, mas eu preciso embasar o que eu estou falando. Uma igreja, né, grandona aí, que bomba a igreja dos caras, só profeta, né? Profeta. E um dia entrou um casal lá, conhecidos meus, sentaram no fundo da igreja e ela lá em cima, né, falando, irmão, Deus está me revelando esse casal aí do fundo. Deus vai abençoar vocês, vai abrir a porta para que vocês possam casar. Vai dar uma festa abençoada. E vocês vão poder ter filhos. E a irmã levantou e disse, irmã, nós somos irmãos.
E tá cheio lá, ó. Vai lá para você ver. Caindo gente para fora. Porque o povo adora esse tipo de coisa. Mesmo que não seja verdade. Entendeu? Mesmo que não seja verdade. Igual uma vez eu fui com a Manuela no Walmart. Nem tem Walmart mais, né? A gente saiu da igreja. E a Manuela estava de vestido, de salto alto e tudo, que ela tinha ido comigo na igreja. Eu estava de terno, fui pregar num lugar. Aquele tempo a pastora Shirley ainda não ia na igreja, não era crente ainda, foi muitos anos atrás isso. E ela novinha, mas ela estava de salto, andava sempre abraçada comigo, e estava agarrada. E a gente estava na fila do mercado, que nós fomos depois do culto para comprar uma coisa para levar para casa para a gente comer, um lanche. E daí tinha uma senhorinha na frente, olhou para nós e falou, nossa, que casalzinho mais lindo. Pode passar na minha frente. Falei, obrigado, irmã, vamos passar assim. Falei, obrigado pelo lindo, a senhora vejo que fala a verdade todo dia. Falei, vocês falam que eu que se me acho, né? As pessoas que falam. Eu fui comprar roupa esses dias, comprei uma camisa, coloquei, a vendedora falou, nossa, pastor, ficou lindo. Eu disse, irmã, em mim qualquer coisa fica linda. Viu? Aí tem coisa que é melhor ser escutado que ser surdo, né? Pense. Não é verdade? Fica de pé que nós vamos orar que eu estou com fome já. Glória a Deus, aleluia. Onde Jesus está, a alegria, irmão. Tem que vir na igreja para você sair daqui feliz e não triste, né? Graças a Deus. Feche seus olhinhos. Inclina a sua cabeça que eu vou orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar toda a minha igreja, todo o meu povo diante de Deus, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, abençoá-los na autoridade e poder do teu santo nome. Meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós e que o Senhor nos abençoe, papai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor possa nos alcançar com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. E, Senhor, eu peço que a tua mão poderosa possa se mover no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Meu Deus, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho. Deus, abençoa a nossa semana que se inicia hoje, para que ela seja uma bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Ah, Espírito Santo, que o Senhor possa colocar a tua mão sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Que cada vez mais, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos alcance e que o Senhor nos abençoe. Que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Põe a tua mão sobre cada um de nós, Senhor, e nos abençoa na autoridade e poder do teu santo nome. Amém e amém. Abra suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, em nome de... Esqueci de recolher a oferta? Tá bom, vamos recolher a oferta. Faz assim com a tua mão, você que trouxe a oferta aí. Fica de pé agora, nem senta, que eu já orei, depois só dou a benção apostólica. Você que trouxe a oferta, pega o envelope, hein? Meu Deus. Isso aí é fome. É fome. Isso aí é fome, irmão. Azul. Tô azul. Vai ter tempo, então vou contar para vocês uma coisa que Deus mostrou. Eu não ia falar, mas é para falar, eu vou falar. Quando eu estava orando, Deus me mostrou uma cidade muito grande sendo bombardeada. Você vai dizer para mim assim, pastor, mas o que isso tem a ver? Muito. 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 A gente vai ver na guerra da Rússia uma mudança substancial de uma coisa que vai acontecer. A Rússia e a Polônia. Escutem o que eu estou falando para vocês. Eu vi um míssil, uma bomba, eu não sei o que, caindo no meio da cidade, de uma cidade russa.
explodindo e matando muita gente, um bombardeio. E vai fazer com que a Rússia tome uma ação de loucura. Eu estava orando, Deus estava me mostrando. Eu não ia falar, deixar para falar depois, mas atrasou, até foi por isso que eu me perdi aqui, porque foi muito intenso o negócio que eu vi. Foi muito intenso. E a gente vai ver por esses dias uma ação louca que vai gerar uma ação muito mais eu vi o presidente da Rússia num troço cheio de botão vermelho, irmão. Cheio de botão vermelho. E eu já disse e vou dizer de novo. A Polônia vai chorar lágrimas de sangue. Escutem o que eu tenho falado para vocês. A Polônia vai chorar lágrimas de sangue. Escutem isso aí. Deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, colocou o troço lá, Lorena, para a galera? Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os ofertantes e dizimistas da igreja. Que o Senhor possa abençoá-los na autoridade e no poder do Teu nome. Todos, Senhor, que têm trazido os seus dízimos, as suas ofertas à igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sair do teu lugar e vir trazer a tua oferta aqui, por favor. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e sempre. Todos dizem? Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tchau.